Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fut Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos aí fazer um breve vídeo, né, com a análise da vitória do Fortaleza por 2-1 sobre o CRB. O jogo foi válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Leão do Pici ganhou o jogo por 2-1, né? Vai aí com uma pequena vantagem para o jogo de volta e tem tudo para se classificar para as quartas de final. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? O que eu pude notar dos 90 minutos do Leão do Pici em campo. Então vem com a gente, está começando mais um vídeo. Bom, então como eu disse, né, o Fortaleza venceu o CRB pelo placar de 2-1 na Arena Castelão. O jogo começou às 4h30 da tarde, né, um horário não tão bom, né, não tão agradável para se jogar no Castelão também, na cidade de Fortaleza, que vem também de dias muito quentes. Então foi meio complicado, né, principalmente o Castelão, que é todo de vidro, né, e aí absorve bastante calor. Isso deve incomodar um pouquinho os atletas, mas enfim, o jogo começou às 4h30 da tarde, o jogo era válido pelas oitavas da Copa do Brasil, né, o jogo de ida, e o Fortaleza consegue um bom resultado, uma vitória num jogo bem difícil, né, foi realmente um pouco mais difícil do que o esperado. O jogo começa com o Fortaleza tomando as ações, né, como a gente já esperava, tendo mais a posse de bola, sendo mais agressivo, jogando um pouco mais dentro do campo do CRB e criando as melhores oportunidades de gol. No entanto, né, o CRB já dava sinais de que poderia arrancar numa boa jogada de contra-ataque, né? Tem jogadores muito rápidos pelo lado do campo, pelos lados do campo, pelos dois lados, né? O Diego Torres, que atua mais pelo lado direito, e o Careca, que foi o autor do gol, que atua pelo lado esquerdo, né? E aí o CRB numa jogada de contra-ataque, já ali na reta final do primeiro tempo, né? Após o Fortaleza ter finalizado muitas vezes ao gol, o Diogo Silva teve uma tarde espetacular, né? Apesar de sofrer 2 gols, mas jogou muito bem, né? O ex-goleiro do Ceará. Teve uma grande atuação, impediu com que o gol do Fortaleza, ou os gols do Fortaleza, saíssem até antes do que saíram, né? E aí o CRB na reta final do primeiro tempo vai lá e consegue abrir o placar numa jogada de contra-ataque, né? Foi marcado um impedimento na hora, mas depois da revisão do VAR, do árbitro de vídeo, acabou sendo validado o gol para a equipe do CRB e sai na frente um gol que naquela altura ruim demais para o Fortaleza, porque ia para o intervalo perdendo, teria que voltar com uma postura diferente, ia ter que se expor um pouco mais, né? Principalmente se você considerar o fato que o CRB foi exatamente para aproveitar essa questão do contra-ataque. Então, já ia ser um segundo tempo muito arriscado, né? Mesmo com o Fortaleza indo para cima, né? Ia deixar espaço lá atrás. Então, como esperado, o Fortaleza volta para o segundo tempo da mesma forma como entrou para o jogo, né? Muito ofensivo, muito para frente, o time já pressionando, né? Tendo mais intensidade. O técnico Vojvoda abriu mão do seu volante, que é o Ederson, colocou mais um jogador de frente, né? Colocou o Wellington Paulista no jogo, então o time do Fortaleza estava totalmente ofensivo em busca do empate. Não sabia que não podia sair derrotado, né? Porque Copa do Brasil não é uma competição que permite que você perca jogos dentro de casa para recuperar facilmente fora, né? Adversários são adversários complicados, né? Então o time não pode se dar o luxo de estar tomando gol em casa. Por esse motivo, o Vojvoda colocou o Fortaleza para frente da forma correta, né? Fortaleza pressionou e realmente estava numa tarde difícil, né? Porque quando não era o Diogo Silva que intervia nas jogadas, a zaga do CRB muito bem posicionada e o CRB até que criou, mesmo com o Fortaleza mais em cima, né, mais intenso, o CRB chegou ao campo de ataque por pelo menos duas grandes oportunidades. Poderia ter inclusive feito 2-0 numa jogada lá que o Careca, né, que fez o primeiro gol, arrancou pelo lado esquerdo e o Diego Torres acabou isolando, né, para comemoração aí da torcida do Fortaleza. Aquela bola não entrou. No entanto, após a mexida, né, o atacante Wellington Paulista entrou como centroavante e aí o Fortaleza tinha uma opção na área, né, porque o torcedor sabe, né, que nem o David nem o Robson são atacantes fixos ali, são jogadores que ficam centralizados o tempo inteiro, são jogadores que buscam o jogo pelos lados, né, se movimentam bastante e é isso que dá uma dinâmica diferente para o ataque do Fortaleza. E com o Wellington Paulista não, você já tem aquele jogador mais fixo, aquele jogador, aquele centroavantão, né, que a gente chama aí na cultura do futebol brasileiro.
o jogador que fica mais parado na área, esperando a oportunidade, e com o Wellington Paulista lá, né, a oportunidade ia surgir uma hora ou outra, né? E aí o árbitro marca pênalti pro Fortaleza, já ali no segundo tempo, meados do segundo tempo, pênalti bem marcado, né? Inclusive no primeiro tempo já tinha tido um lance polêmico que o árbitro não marca, né, o pênalti sobre o David, mas o VAR chama para revisar o lance, o árbitro acaba mantendo a opinião de campo, né? É um lance bem interpretativo, né? Para alguns foi pênalti, para outros não foi. Na minha visão, é um pênalti que deveria ter sido marcado, né? Porque o contato é o suficiente para derrubar o David na área. No entanto, não é uma opinião verdadeira, né? Porque não existe a opinião verdadeira nesse caso. Ali é uma questão de interpretação. A interpretação do árbitro foi feita da seguinte maneira: e o pênalti não foi marcado. No entanto, os outros dois, né, que foram marcados, foram bem marcados. O primeiro, o Wellington Paulista, converte, né, bate alto. E aí o segundo, ele também converte, né, dessa vez batendo no estilo Wellington Paulista, escolhe o lado, tira do goleiro e vira o jogo. Fortaleza vira o jogo de já naquela altura merecido, né? No entanto, precisou de 2 pênaltis para isso, né? Porque com a bola rolando estava realmente bem complicado entrar na área e criar chances mais claras de gol com a defesa do CRB. E aí o jogo termina 2-1 para o Fortaleza. Como eu disse no começo do vídeo, é um resultado muito bom. Fortaleza vai meio que encaminha uma classificação, no entanto, tem mais 90 minutos a serem jogados em Maceió, né? E dentro do Rei Pelé, o CRB é realmente uma pedra no sapato de muito time, né? Foi do Palmeiras, por exemplo, venceu o Palmeiras, inclusive, na Allianz Arena, na sequência, jogando fora de casa, e eliminou o gigante do futebol brasileiro nos pênaltis. Então não é um adversário fácil, né? O Fortaleza ainda tem que entrar muito atento nesse segundo jogo, precisa entrar ligado, precisa entrar intenso, ser uma equipe que não abdica de jogar, né? Manter o seu perfil nesse segundo jogo e não se defender, que eu acredito que não vai acontecer, né? Que aí o Fortaleza sai classificado, garantindo essa vaga aí para as quartas de final da Copa do Brasil. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? Um vídeo análise aí bem pequena, só sobre esse jogo mesmo, a gente falar um pouquinho sobre esse jogo da Copa do Brasil. Na segunda-feira a gente volta com a análise geral, né? Aí sim já vamos falar sobre a Série D, Série C, Clássico Rei, meus amigos. É isso aí, se inscreve no canal para não perder o vídeo de segunda, porque nós vamos falar tudo sobre o Clássico Rei de domingo. Promete ser um jogaço, os dois times na parte alta da tabela, Fortaleza ali na terceira colocação, brigando, né, com os gigantes do futebol nacional, até mesmo pela ponta da tabela, né? Então promete ser um grande jogo. Nós vamos falar tudo isso no vídeo de segunda-feira, fora também os outros jogos, né? Jogos do Atlético Cearense, do Guarani, do Ferroviário, do Caucaia, do Floresta, que são pelas outras divisões Série C e Série D. Então isso é tudo por hoje, eu agradeço demais a participação de todos vocês nesse vídeo. A gente volta em breve.